filosofia você não tem exatamente as respostas certinhas para tudo. Você tem, às vezes, muito mais desafiadoras são as questões. E a questão da felicidade, ela já é colocada lá na Grécia Antiga, séculos antes de Cristo. Você volta lá no Aristóteles, quando ele vai falar da eudaimonia, da felicidade, ele fala como aquilo que é a realização plena das nossas virtudes, dos nossos potenciais, e que deveríamos, até por uma questão de harmonia com o cosmos, que é uma coisa que para os gregos era muito cara, que nós deveríamos buscar essa realização plena. E essa realização plena seria a felicidade. Se você vai mais à frente um pouco, e aí nós temos duas escolas de pensamento que se destacam nesse quesito, não que a felicidade não foi discutida em outros momentos, foi discutida em vários outros, mas dentro da filosofia foram alguns grupos de pensadores que pararam mais tempo sobre o tema, que deram mais espaço ao tema. Falaram de outras coisas, se preocuparam com outras coisas, mas também se preocuparam bastante com a ideia de felicidade. Os estoicos e os epicuristas. Os epicuristas partiam de uma ideia de que a razão, para explicar de uma maneira bem sintética, é como se fosse um filtro. Eu uso o filtro da minha racionalidade para avaliar as coisas no mundo, separando aquilo que realmente contribui para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento interior, que contribuiria para a minha felicidade, daquilo que não ajudaria, daquilo que atrapalharia. Tanto que os epicuristas falam muito de aponia, ausência de dor. Aí você pensa assim, poxa, mas então, para ser feliz, é só não ter sofrimento, né? Então, se não tem dor, tem felicidade. Quase, não apenas isso, né? Os epicuristas, eles adicionam um pedacinho. Eu preciso de algumas poucos, e aí entra o filtro também racional nisso, alguns poucos prazeres mais duradouros, não prazeres efêmeros, né, de vaidade, de riquezas exageradas, que de repente me levariam ali a uma alegria momentânea, mas que daqui a um dia seguinte, uma semana, um mês, se foi. Então isso daí para eles não era o caminho para a felicidade. Então a racionalidade é esse filtro que vai me ajudar a buscar esse estado de ausência de dor e com ele alcançar o estado de imperturbabilidade, que eles chamavam de ataraxia, né, ausência de perturbações, uma espécie de serenidade. E essa serenidade, esse contentamento, às vezes com o mais simples, seria, para os epicuristas, um caminho para encontrar a felicidade. Se eu pego os estoicos, eles são um pouquinho mais rigorosos nesse filtro racional. Havia na Grécia uma coisa que atravessa a história da filosofia, mesmo nos dias contemporâneos, uma questão de que o embate entre as razões e as paixões, né? E a razão é colocada como sendo o ponto de guia, aquilo que deve nos conduzir. E os estoicos, assim como os epicuristas, também nesse viés mais racional, colocavam as paixões como algo a ser dominado, a ser controlado. E no caso dos estoicos, eles eram até mais rigorosos que os epicuristas. Eles não falavam tanto em ausência de dor, né? A dor está ali, é parte da vida, mas ela deve ser posta num lugar de indiferença. Eu não devo me apegar a ela, eu não devo sofrer por ela e com aquela dor, seja física, seja emocional, seja de contrariedade, deixar que aquilo determine os rumos da minha vida. A minha reflexão, a minha racionalidade deve ser o guia. E nesse ponto, eles consideram até as paixões, de uma forma radical, como sendo, inclusive, um erro de comportamento, uma falha onde a razão não vigora, né? Uma falha produzida por hábitos ruins. Então, no limite ali, principalmente na primeira fase do estoicismo, é até bem austero, bem árido, essa percepção de que o sábio deve se distanciar das paixões, né? Um distanciamento meio contemplativo, não só distanciar daquilo que é dor e sofrimento, mas também se distanciar daquilo que seriam as alegrias. Distanciar no sentido de não dar a isso importância, né? Focar mais no próprio conhecimento, no autoconhecimento, na meditação, não se apegar a esses elementos como guia para a vida. E aí eu dou um salto no tempo, né?
Se a gente sai da Grécia e dá um bom salto para frente, chega ali por volta do século XIX, você tem uma figura bastante controversa na história da filosofia, que é o Nietzsche. Né? Alguns adoram Nietzsche, alguns detestam Nietzsche, porque gostam do jeito que ele escreve, porque não gostam do jeito como ele escreve, porque as teses são muito polêmicas, enfim. Daquilo que nos interessa na noite de hoje. O Nietzsche, ele tinha uma percepção diferente dos gregos nesse sentido, principalmente em relação às paixões. A começar pela dor. A dor para o Nietzsche não era algo necessariamente a ser evitado, era parte integral da vida. Aliás, ele chega ao ponto de radicalizar a ideia e falar em amor ao destino. Amor à vida de forma absoluta como ela é, com tudo que ela trouxe na bagagem. Todos os seus sofrimentos físicos e emocionais, todas as suas alegrias, todas as suas vitórias, todas as suas derrotas. Amar integralmente a tudo. Então, nesse ponto, o Nietzsche, ao contrário do que fizeram em grande parte na Grécia, né, de colocar a razão como ali uma carcereira das paixões, as paixões devem ficar ali submetidas, o Nietzsche não, ele achava que as paixões eram parte integral da vida e deveriam, por isso mesmo, ser vivenciadas no seu máximo. Aí também o pessoal pode achar, poxa, mas então o Nietzsche era um grande hedonista, né? Mergulhe em tudo, faça tudo e tal. E também não. Né? Ele, em uma determinada passagem, num dos seus livros, ele até usa uma metáfora, achei bacana, que ele coloca assim, as paixões são como aquilo que aquece a vida, aquece a máquina biológica, mas a máquina não pode superaquecer. Tá? Então, assim, o excesso delas também poderia ser danoso à vida. E aí ele faz uma concessão de colocar ali a ciência, né, uma certa dose de racionalidade, como aquilo que vai conter esse desvario das paixões. Mas é um critério bem mais à vontade, bem mais flexível do que jamais foi o critério estoico, aristotélico, epicurista em relação às paixões, por exemplo. Tá? Ele vê bem mais generoso nisso, nessa questão da vivência das paixões. Então, quando a gente tem esse até o momento, a gente, né, fazendo torcendo um pouco, assim, apertando um pouco, espremendo, fazendo uma síntese mais inspirada, a gente pode ver que tem, de um lado, um modelo mais ascético, mais de indiferença, de isolamento, mais introspectivo. Quando chega no Nietzsche, ele fica ali meio no caminho, né? Ele é introspectivo, mas também não só, porque ele se abre para a vivência intensa da vida. E aí eu trago um último componente na minha fala, que é o utilitarismo, né, do século XIX também, ali do Jeremy Bentham, uma proposta bastante audaciosa também na época, que queria que nós fizéssemos, inclusive, um cálculo para a felicidade, né, bastante ousado. Mas não seria um cálculo matemático, não seria um cálculo numérico, com métrica, tudo direitinho, não. Seria um cálculo intuitivo. Para o Bentham, e ele começa o seu trabalho dessa forma, ele fala, nós somos tiranizados por prazeres e dores. E aí ele está falando prazer e dor não só no sentido físico, mas no sentido amplo, os desejos, os benefícios, os malefícios, as contrariedades, a satisfação de uma forma geral, até intelectual. E ele diz, tudo deveria ser organizado em torno disso, já que isso é da natureza humana. Então, como ele tinha uma formação jurídica, ele vai além e propõe até uma reforma no poder judiciário da época dele, em que se incluísse, né, como dever de um código judiciário, até do Código Penal, que se incluísse, né, de uma forma ou de outra, essa discussão sobre o balanço entre dores e prazeres, porque ele acreditava que o final da história, né, não o final da história, não vou usar essa expressão porque dá polêmica, tem outro sentido. No final das contas, né, no final do dia, a ideia é que nós produzíssemos em sociedade de maneira coletiva, porque a ética utilitarista é uma ética coletiva, mais prazeres do que dores. Atender mais aos interesses das pessoas do que frustrá-los. Se nós conseguíssemos nos organizar para fazer isso, se o Estado conseguisse se organizar para fazer isso, nós conseguiríamos aumentar a nossa parcela
de felicidade. Aumentar aquilo que torna as pessoas mais felizes. Porque, de novo, para ele era quase um cálculo. Mais prazeres, no sentido amplo, mais benefícios, menos frustrações, menos desprazeres, menos dor, mais felicidade necessariamente. E o objetivo final nosso deveria ser nos organizarmos para aumentar a felicidade coletivamente, não individualmente, não é uma ética do egoísmo. Então isso me deixou pensando um pouco sobre o tema, com duas possibilidades, assim, para a gente fazer até um pouco essa discussão na noite de hoje. Vejam, quando a gente fala ler os filósofos antigos, tem um quê de ascetismo ali muito forte, né, da questão do distanciamento, de uma elevação espiritual, de um aprimoramento da interioridade, mas num padrão um pouco rigoroso, talvez demais. Não sei se faria mais sentido na época do que faz sentido hoje, porque também tem que pensar os sentidos do nosso tempo. E seria apenas esse o caminho? Apenas prudência, menos, mais controle, mais desapego? Será que não haveria espaço para realização? Por isso que eu fui buscar um pouco o utilitarismo, porque como ele é voltado para o social, ele pensa o macro, ele pensa no limite até ações, se a gente for usar um vocabulário atual, políticas públicas deveriam ser pensadas dessa forma. Então você constrói uma perspectiva complementar de que além desse aperfeiçoamento introspectivo, além desse aperfeiçoamento interior, você também tem um aperfeiçoamento que é na interação com o meio, com o ambiente, com as outras pessoas. É o seu trabalho. Se você é um artista, aquilo que você produz é a sua obra, é aquilo que você aprende, é aquilo que você ensina, pode ser encontrado através da solidariedade. Então você tem múltiplos caminhos para você pensar essa felicidade no mundo contemporâneo. Eu sei que às vezes pode ser um pouco frustrante, porque às vezes o pessoal espera uma resposta bacana, assim, olha, faz assim, né? Mas a filosofia nunca ofereceu isso com muita clareza. Mesmo quando você pega ali os antigos, eles fazem uma coleção muito grande de conselhos racionais, que são bastante prudentes, né? São muito interessantes, mas não tem como você ter a fórmula fechada, porque é uma vivência sua, da sua vida, do seu tempo, da sua história. Mas o fato de você se permitir questionar, se permitir se perguntar se você está, por exemplo, indo na direção certa, e o certo aí não é certo para mim, mas o que é o certo para você, que é a sua trilha, então talvez você consiga aperfeiçoar essa viagem e conseguir encontrar ali mais satisfação, mais alegria, por que não dizer mais felicidade. Será que é possível nós, como seres humanos, vivermos sem querer ser feliz? Essa é uma pergunta que eu venho me fazendo e venho buscando, né, muitos pensadores, muitos pontos de vista sobre isso, e na minha vida eu percebo que não. Nos momentos de vida que eu não levantava da cama querendo ser feliz, eram momentos da vida que eu estava doente. Então, o que eu gostaria de propor para a gente nessa conversa é a gente entender nesse processo, assim, será que essa busca dessa tal felicidade não é uma busca humana? Será que não é o natural do ser humano essa busca? E que, como o professor trouxe, né, a professora Américo trouxe, é muito antiga. Né? Tales de Mileto, Aristóteles, todos os pré-socráticos já falavam, já traziam, né, questionamentos sobre felicidade. Então, dizer para vocês que eu vou contar um pouco de onde foi que eu parti, né, nesse processo de felicidade, e aí trazer alguns pontos de pensadores, filósofos, e até, principalmente da psicologia positiva, que é a minha área de estudo, né, que é a área da psicologia que trabalha o bem-estar, que estuda a felicidade, não como respostas absolutas, mas como questionamentos de como a gente pode entender essa tal dessa felicidade. Então, eu estava contando para o professor Américo que eu sou administradora de primeira formação. E trabalhei muitos anos em empresa, cheguei a diretora de um grupo, e eu me colocava metas muito altas,
e as ia cumprindo, eu ia entregando. E eu percebia que a hora que eu entregava essas metas, eu me sentia bem. Conseguia os recursos financeiros que eu queria, o meu time crescia, e ia bem até determinado momento da minha vida que não foi mais bem. Parecia que tinha um buraco, parecia que faltava alguma coisa realmente significativa. Nesse momento, eu fui fazer uma transição de carreira, e nessa transição de carreira, nesse ano sabático que eu tirei para entender o que eu realmente queria de vida, eu fui entrar nas comunidades. Entrei em muitas favelas, subi muito morro, chão de terra, casa de madeira sem banheiro, e eu comecei a perceber que na prática existiam pessoas incríveis que me inspiram até hoje. Comecei a entender que as oportunidades não são iguais, e quando a gente vivencia isso, a gente entende na prática que precisava acontecer alguma coisa para ter uma transformação. E no ímpeto de fazer alguma coisa, montei um instituto, que chama Instituto Melo Cordeiro. A gente trabalha hoje com 300 crianças em situação de risco social, e o que a gente trabalha na prática é educação para a felicidade. Mas como assim educar para a felicidade? No nosso ponto de vista, educar para a felicidade é educar para o que existe de mais humano. E a gente acredita lá no Instituto que o que existe de mais humano é a amorosidade. Então, eu quero dividir com vocês um pouco das fontes que a gente bebe para educar para essa tal dessa felicidade e dizer para vocês que a gente trouxe uma mensuração científica para esse processo. Então, o estudo de felicidade, ele é um estudo científico. A gente fez uma parceria com um grupo de pesquisadores brasileiros que estava medindo felicidade no Brasil. A gente levou esse grupo de pesquisadores para medir felicidade das crianças e jovens do Instituto Melo Cordeiro, e a gente está fazendo um trabalho de correlacionar pessoas mais felizes com notas maiores em teste, pessoas mais felizes com empregabilidade, pessoas mais felizes com reempregabilidade e com ganhar mais. Na prática, o que a gente está percebendo nesses estudos científicos é que as pessoas mais felizes, elas realmente são mais empregáveis, elas realmente têm notas maiores nos testes e realmente ganham mais. Então, essa tal dessa felicidade, ela não deveria ser um estudo, uma questão somente, e eu não acho que isso é pouco, eu acho que talvez seja o grande estudo filosófico da vida. Talvez, e esse é o ponto que a gente trabalha também no Instituto, um pilar econômico, um pilar de entender o que realmente faz uma pessoa bem-sucedida na vida. E quando a gente traz isso no Instituto, a gente traz 4 grandes pilares. O filosófico, que o professor Américo expôs para a gente, os grandes filósofos e pensadores sobre isso. O pilar de psicologia positiva, que é o estudo psicológico do bem-estar, né, e da felicidade. A gente traz a neurociência, a gente traz a economia. Porque para a gente conseguir que essas crianças aumentassem o nível de bem-estar ou de felicidade deles lá no Instituto, a gente precisaria que eles tivessem uma vida digna. Significa que eles não estavam passando mais fome, eles não tinham uma vulnerabilidade extrema. Então, a gente percebeu que o papel econômico na felicidade, ele é um dos pilares que a gente precisa trabalhar. Eu vou dividir com vocês alguns slides, não que sejam respostas absolutas, mas pontos de partida de onde a gente gostaria de conversar. Bom, uma das fontes que a gente trabalha muito, né, é Frédéric Lenoir, que é um francês, e ele dividiu essa tal dessa felicidade em 3 patamares. E eu gosto disso porque eu acho muito didático. O primeiro patamar é o prazer. O prazer, para ele é de fora para dentro, então eu posso me proporcionar esse tal desse prazer, como comer um chocolate, por exemplo, só que ele acaba muito rápido. Não que a vida não deva ter esses prazeres, agora a gente percebe que isso acaba muito rápido. E, diz ele, quando a gente acha que prazer é felicidade, a gente acredita que felicidade não existe. Existem apenas momentos de prazer. E talvez isso fique só nesse patamar. E aí ele apresenta um outro, que é a alegria. A alegria também é de fora para dentro, eu também posso me proporcionar, e ele diz que são momentos que eu coloco uma meta e atinjo essa meta. Então, eu compro um carro novo, eu me formo, meu filho se forma, eu compro uma casa. Então, são momentos de comemoração que fazem a vida ser mais alegre. Isso também dura um determinado tempo, né? Porque o cheiro do carro não acaba, a casa você se acostuma com ela, seu filho se formou e agora vai para a faculdade. Então, existe um momento de alegria. Agora, essa tal dessa felicidade que ele apresenta,
E aí, no meu ponto de vista, tem muito a ver com Aristóteles, e esse pensamento de virtudes. Ele põe que essa tal dessa felicidade seria utilizar os seus dons e talentos com sentido, com propósito. E aí eu trago o Viktor Frankl, que para mim é um dos grandes psicólogos humanistas que trabalham o sentido. Ele foi um dos sobreviventes dos campos de concentração, perdeu grande parte da família nos campos de concentração nazistas, e como sobrevivente, ele foi buscar sentido na vida. O que realmente fazia sentido, por que é que o ser humano era como era, e por que é que valia a pena viver. E ele traz grandes frases, muita coisa incrível para a gente trabalhar, mas eu gosto dessa aqui, especificamente. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como um subproduto de rendição pessoal a outro ser. Na prática, na minha vida, quando eu colocava metas e as ia atingindo, eu sentia essa tal dessa alegria, porque eu conquistava coisas, mas quando eu percebi que faltava alguma coisa, foi essa alguma coisa de utilizar os meus dons e talentos para o outro, para benefício do outro. E quando eu percebi esse benefício no outro, eu imagino que essa tal dessa felicidade mais perene aconteceu na minha vida. Não, como o professor Américo falou, não que isso tirasse a dor e tristeza. Na verdade, a dor e tristeza faz parte do processo de vida, porque a gente trabalhar com dor, miséria, tristeza, ver o outro passando fome, dói, né? A gente chora, a gente fica triste. Mas a dor, tristeza, ela faz parte de um processo de aprendizado. Existe um florescimento pós-traumático, existe um crescimento, um aprendizado, uma melhoria, que quando você passa por momentos difíceis de vida, principalmente esse ano que nós estamos vivendo, muito desafio, quando a gente passa por isso e aprende com esse processo e desenvolve uma capacidade de gerar sentido nisso, provavelmente a gente fica melhor como ser humano. E essa proposta de educar para a felicidade, entender que a vida traz desafios, traz dores, traz tristezas, e quanto mais resiliente a gente é, mais humano, amoroso, a gente consegue se conectar, melhor e mais feliz ficaríamos, né? Essa frase, que é da doutora Sônia, ela é da Universidade da Califórnia, quando a gente procura a felicidade científica, é essa frase que aparece, né? É a definição de felicidade científica. Não que seja uma verdade absoluta, mas é um ponto para a gente conversar. Ela diz que felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a vida possui sentido e vale a pena. Então, como o professor Américo falou, como se existisse um cálculo, né? Mais experiências positivas, e não que não existam as negativas, mas combinada com uma sensação de que eu tenho sentido, de que vale a pena aquilo que eu estou fazendo. Se eu olhar para trás, o meu caminho de vida, ele faz sentido. E falando de caminho, eu gosto muito de falar de caminho. Quando a gente começa a falar de educação para a felicidade, uma das coisas que o professor Américo também comentou bastante agora é assim, não existem respostas prontas. É um processo subjetivo, então é um caminho de aprendizado. É um caminho de autoconhecimento, é um caminho de competências e habilidades que podem ser aprendidas. Então, sim, é possível aprender, ser um pouco mais feliz todos os dias, porque eu posso aprender a me conhecer um pouco mais todos os dias. Essa é a parte da psicologia positiva. É claro que a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso, mas a psicologia positiva, ela é muito nova, começou em 2000, com o Dr. Martin Seligman, mas a base toda dela é de Aristóteles e é dos psicólogos humanistas. Falar principalmente do que ele coloca como aumento de bem-estar, ele fala sobre o PERMA, que são 5 pontos de vida, que quando a gente trabalha neles, a gente aumenta o nosso grau de felicidade, de bem-estar. P de emoções positivas, esse é em inglês, tá, gente? P de emoções positivas, E de engajamento na vida, então, utilizar os seus dons e talentos que faça sentido, que você consiga se engajar, relacionamentos positivos, significado, propósito e metas atingíveis. Então, aquilo que o professor Américo estava falando, assim, será que a gente não tem que fazer alguma coisa para aumentar essa felicidade? Diz o Dr. Martin Seligman que sim.
tá? Que, além das emoções positivas, que principalmente gratidão e esperança, eu vou falar sobre isso, engajar os seus dons e talentos e ter relacionamentos positivos, ter sentido de vida e fazer alguma coisa acontecer. Então, vamos na prática fazer alguma coisa acontecer. E quando a gente trabalha esse pilar da psicologia positiva, um dos grandes fatores que a gente percebeu nas pesquisas, e não só no Instituto, mas em outras pesquisas que a gente fez em outras escolas e fora do Brasil, é que quanto mais a gente aumenta nível de gratidão, otimismo e esperança, mais bem-estar a gente tem. Então, o que é gratidão para esse processo? Gratidão é eu perceber que eu consigo vivenciar no aqui e agora, eles chamam de bênçãos, né? Bênçãos não no sentido religioso, mas as coisas positivas que já se apresentam para mim. Então, perceber que, por exemplo, eu tenho uma casa, perceber que nesse momento eu estou com saúde, perceber que existem pessoas que me apoiam. Então, a gente utiliza uma técnica que funciona muito, que é contar bênçãos. Eles falam 3 bênçãos por dia. Ao longo de 3 meses a gente faz trabalho com as pessoas, e depois que a gente faz esse projeto, o aumento do nível de bem-estar é de 30% a 35%. Então, contar todas as 3 bênçãos por dia durante 3 meses aumenta o seu nível de bem-estar em mais de 30%. Então, a gratidão é um dos pilares muito importantes para a gente trabalhar a felicidade a partir do ponto de vista da psicologia e do Dr. Martin Seligman. E otimismo e esperança. Otimismo e esperança não no sentido de colocar um óculos cor-de-rosa e ficar esperando as coisas. Otimismo e esperança, principalmente no entendimento de que, se é um processo de aprendizado, se é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento, eu posso, a partir do que eu estou aprendendo e me desenvolvendo, fazer um futuro melhor. Então, eu tenho uma perspectiva de futuro melhor, não porque eu espero, mas porque eu faço. E aí, de novo, eu colocar em prática faz eu me sentir melhor. Então, a base da psicologia positiva é esse tal desse PERMA: emoções, relações, engajamento, meta, significado, propósito e realizações de vida. E aí a gente traz os outros 2 pilares, né? Que o pilar da neurociência, que muitos estudos estão sendo feitos sobre felicidade, muitos estudos efetivando que, principalmente, as relações humanas são extremamente importantes para a gente aumentar o nosso nível de bem-estar. Tem uma pesquisa maravilhosa, que é da Universidade de Harvard, inclusive, é a pesquisa mais antiga que se tem 75 anos a pesquisa, e eles chegaram à conclusão, eles estudam as mesmas pessoas durante esses 75 anos, e agora estão estudando as mulheres, né, eram só homens, agora estão estudando as mulheres desses homens. E eles chegaram à conclusão que as pessoas mais bem, que se dizem, né, melhores, né, mais felizes, eram aquelas que tinham melhores relacionamentos. Então, o ser humano é um ser relacional, e quanto mais relacionamentos positivos, e não precisam ser muitos, na verdade, você precisa de alguns relacionamentos positivos que te gerem uma rede de apoio, melhor bem-estar você tem na vida. E o último pilar, que é o pilar econômico, que eu gosto muito de comentar, porque muitos países já estão incrementando na prática, não só o PIB, que é a mensuração do produto interno bruto do país, né, nível de riqueza por produto interno bruto, mas muitos países já estão implementando o FIB, que é felicidade interna bruta. A felicidade interna bruta começou esse conceito no Butão, que é um país super pequenininho e que não é o país mais feliz do mundo. Na verdade, o conceito veio de lá. A ONU resolveu fazer uma pesquisa bastante grande, o Dr. Martin Seligman foi lá fazer essa pesquisa, e essa pesquisa foi instaurada para que os outros países do mundo entendessem o que é que a gente quer mensurar. O que realmente faz um país bem-sucedido? Só o PIB? Ou o bem-estar da sua população também? Então, quando a gente começa a mensurar também o bem-estar da população, economicamente falando, talvez a gente mude o paradigma de onde é que a gente coloca foco, né? E quando a gente fala de países e de economia, quem sabe a gente coloca foco no bem-estar das pessoas com um pouco mais de competência para lidar sobre isso, né?